Esta levada rítmica é um dos conteúdos que vocês aprenderão nesta videoaula. Trata-se da guarânia, um ritmo muito utilizado nos acompanhamentos de algumas músicas populares de alguns países da América Latina, incluindo o Brasil. A mão direita trabalhará basicamente de duas maneiras. Uma, quando nós temos indicador e médio e anular atuando juntos no momento em que golpeamos as cordas, e outra quando nós temos apenas o polegar trabalhando sozinho no momento de golpear as cordas. Agora, vamos adequar esses movimentos a uma estrutura rítmica. O ritmo é construído dentro de uma estrutura de 3 tempos. É o que chamamos de compasso ternário, certo? E vai ficar muito interessante se na cabeça do primeiro tempo, ou seja, no início dessa estrutura, nós fizermos um pequeno enfeitezinho que a gente chama de rasgueado. Ou seja, a gente vai continuar trabalhando com indicador, médio e anular. Só que em vez de soltá-los de uma vez, nós vamos liberá-los rapidamente um após o outro, partindo do anular. Isso vai dar um efeito bem interessante no primeiro tempo da estrutura e que vai marcar sempre o início das repetições dessa estrutura. Primeiro tempo, rasgueado, e o golpe do contratempo, seco. Segundo tempo, polegar para baixo, e o golpe do contratempo, IMA, seco. E o terceiro tempo, IMA, seco, ou seja, todos juntos, para baixo. Então fica assim a nossa levada rítmica. 1, e 2, e 3. Feito isso, nós vamos associar esse trabalho da mão direita com os acordes. Lembra que na nossa aula 1 do sequencial 2, nós trabalhamos a construção das formas dos acordes. Nós vamos aproveitar aquele acorde de Lá menor, feito na primeira aula, e vamos acrescentar a novidade do acorde de Sol maior e o acorde de Mi com sétima. Então façam passo a passo dessa maneira. Primeira vez, tentem fazer essa estrutura rítmica com as cordas abafadas. No começo, se você ainda tem dificuldade para a mudança do acorde, vamos deixar um compasso de espera entre uma mudança de acorde e outra. Aí o exercício vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. Até que você consiga conquistar a habilidade de mudar a forma completa de uma só vez. Isso vai permitir que a fluência seja conquistada na hora de você acompanhar a música, Agora o professor Pietro vai nos contar um pouquinho sobre como montar um baixo para trabalhar junto com esse acompanhamento. Vamos ouvir? Fala pessoal, tudo bem? Lembra que na primeira aula falamos sobre a estrutura básica dos acordes? Fundamental, a terça e quinta? Então, nós vamos pegar essas notas dos acordes Lá, Sol e Mi e vamos fazer no grave. A gente vai fazer os baixos para acompanhar a guarânia que o Thales mostrou. Então, por exemplo, vamos pegar a fundamental, terça e quinta do acorde de Lá menor e vamos fazer no grave. Então vai ficar Lá, Do, Mi. A de Sol vai ficar Sol, Si, Ré. E o de Mi com sétima vai ficar Mi, Sol sustenido e Si. Então agora a gente vai ter o baixo. Lembrando também, a gente vai trabalhar com o polegar aqui na mão direita, tá? Não trabalhar com indicador e médio. Então, se quiser, tem uma opção de você apoiar o indicador, o médio anular na terceira, na segunda e na primeira corda. Então vai ficar assim, o Lá menor. O Sol. E o Mi com sétima. Certo? Obrigado, até mais.
Oi pessoal, vamos falar um pouco do Geraldo Vandré e da música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Isso porque ao final dessa aula nós vamos apresentar um arranjo sobre essa canção, onde nós vamos abordar todo esse conteúdo que foi explicado anteriormente. Vale a pena ressaltar que é sempre importante quando a gente vai tocar alguma música, lembrar do contexto em que ela foi criada e um pouquinho sobre o seu compositor. Geraldo Vandré é paraibano, nascido em 1935. Em 1964 gravou seu primeiro álbum. Em 1966 venceu o Festival da Música Popular Brasileira com a música Disparada, na interpretação de Jair Rodrigues. Em 1968 ele ficou em segundo lugar, exatamente com a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, no terceiro Festival Internacional da Canção. Esse período artístico do Geraldo Vandré acontece juntamente com a instituição do regime militar aqui no Brasil. Isso influenciou fortemente as suas canções. Aliás, isso influenciou muitos artistas da época. Em meio a esse cenário de repressão e de cerceamento da liberdade imposto pela ditadura militar, muitos protestos ocorreram. E a música foi uma grande aliada desses protestos, chamando as pessoas às ruas e fazendo críticas ao governo militar. Esse cenário também era comum fora do Brasil, com artistas criticando fortemente a Guerra do Vietnã e futuramente a Guerra Fria. A música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores é exatamente uma dessas músicas de protesto. Um convite à população a ir às ruas e se manifestar, uma música de resistência. Ela faz alusões aos protestos e diz que agora é a hora de se manifestar, não vamos esperar acontecer. Com essa temática, a música tornou-se uma espécie de hino das manifestações e por isso foi censurada depois de um tempo. Mas isso também fez com que ela fosse uma das músicas mais lembradas desse período até hoje.